E aí, seja bem-vindo ao Nerd 8K, meu nome é Júnior e no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre HQ pra Todos da Conrad. Eu vou te contar o que é HQ pra Todos e além disso eu vou mostrar pra você todas as publicações que já saíram e também vou fazer uma pequena resenha sobre algum desses materiais. Bom, basicamente, HQ pra Todos é um selo, uma iniciativa da editora Conrad, da nova Conrad, que busca trazer publicações num preço acessível. Elas vão de R$ 9,90 até R$ 14,90. As de R$ 9,90 são edições em preto e branco, todas elas têm 30 e poucas páginas, e as de R$ 14,90 são publicações coloridas. A maioria das publicações são brasileiras, mas isso não é uma regra, a gente tem publicação de fora do Brasil também. E é uma ótima forma de você ser introduzido, para esse mercado, para esse mundo das histórias em quadrinhos, porque é um material barato, é um material acessível, e também tem uma boa qualidade, é uma capa cartão aqui, não é capa de papel, de revista no caso, é uma capa cartão de boa qualidade. O papel também tem uma gramatura bem boa, não é muito grosso, mas também não é muito fino. E acho que cumpre bem o objetivo. E não é só porque a história é barata que a história é ruim, pelo contrário. Eles têm todo um cuidado de trazer publicações que façam sentido nesse formato. Então aqui você vai encontrar histórias fechadas, Não são histórias que você precisa ter lido ou que você precisa ler algo depois para poder entender. Então esse também é um diferencial. Você vai pagar R$ 9,90 e você vai ter uma história completa. E quando essas edições foram anunciadas lá na CCXP do ano passado, de 2022, a ideia era trazer 10 volumes. Até o momento a gente já tem 7 volumes lançados. Aqui comigo eu tenho só 6, ainda falta Primo, que é um dos últimos, acho que foi, aliás, é o último que saiu, eu ainda não tenho ele, mas tirando ele eu tenho as outras 6 edições aqui. Inclusive tem uma aqui que ainda tá lacrada, porque eu não li. Essa foi uma das últimas que eu comprei, mas eu fiquei curioso, acabei abrindo ela antes de ler, pra eu ver a arte, porque é uma HQ colorida, as outras até então eram preto e branco. E no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre essas 4 aqui, que é Pré, o Drama da Escolinha, do Max Andrade, 9mm de Distância, do Paulo Bruno, Maiara e Annabelle, do Pablo Casado e do Thales Rodrigues, e A Noite dos Palhaços Mudos, que é um clássico da Laerte. E a ideia aqui é tanto resgatar materiais mais antigos, que não são publicados há algum tempo, quanto lançar material novo. Então a gente vai ter de tudo aqui. Bom, e a primeira publicação que eu vou falar aqui é sobre Pré, o Drama da Escolinha, do Max Andrade. Ele é o mesmo cara que fez a Graphic MSP do Anjinho. Ele também tem outros trabalhos bem conhecidos, como Juquinha, como Mangatos Challenge. E ele também tá com um projeto novo que tá no Catarse, dependendo de quando eu postar esse vídeo ainda tá lá a campanha. Se ainda estiver rodando eu vou estar deixando o link aqui na descrição também, que é do trabalho dele novo chamado Tem Sido um Esforço. Ele tava na Bienal de Quadrinhos de Curitiba, que rolou aqui recentemente, e eu tive a oportunidade de trocar uma ideia com ele lá. Eu comprei essa edição diretamente dele na Bienal, Ele me deu um autógrafo bem da hora aqui, vou estar mostrando pra vocês. E esse foi o primeiro quadrinho do Max. Ele tem um traço que lembra bastante o mangá. E como o próprio título do quadrinho sugere, aqui a gente vai ter um drama que se passa no pré, que é relacionado a 2 amiguinhos ali, o Gustavo e o Pablo. E ali, no caso, os dois, eles gostam da mesma garota, Então aqui o Max, ele meio que consegue pegar todo um drama bem infantil ali, e ele consegue transformar isso numa coisa mais épica, assim, sabe? Uma coisa bem simples acaba tendo um aspecto grandioso, assim. Daí, mais tarde, aqui na história, os dois acabam tendo de cooperar novamente, Mas acho que eu vou parar por aqui para não dar mais detalhes, não dar mais spoilers e te instigar a correr atrás desse trabalho aqui. Mas basicamente aqui a gente tem uma história sobre amadurecimento. E como extra aqui a gente tem um epílogo, que é bem legal, que mostra a história dos dois um pouquinho mais no futuro. E a gente também tem 2 textos, um do Cassius, que é o editor, e outro texto do próprio Max, onde ele vai falar um pouquinho sobre a história dele como quadrinista, Além disso, a gente também tem algumas páginas de rascunho. Então o que eu tenho pra dizer é que é uma ótima história, É a primeira história dele, acho que com certeza vale a pena você ler. É baratinho, R$ 9,90, muito barato, Bom, a segunda publicação aqui é 9mm de Distância, do Paulo Bruno. E a história é uma daquelas histórias que mexe com a gente, sabe? Que a gente termina de ler e que a gente sente alguma coisa. Eu me arrepiei quando chegou no final da história. E é uma história de uma coisa que acontece bastante no Brasil, fala sobre violência, uma coisa que infelizmente, se a gente liga o jornal, toda semana a gente vai ver alguma notícia relacionada a isso. Mas enfim,
E a trama aqui acompanha a Beatriz, que tem 22 anos, ela mora sozinha e ela é ilustradora, e o Gabriel, que é um jovem de 19 anos que é recém-formado. Ele trabalha numa distribuidora de água. E basicamente os dois eles se conhecem ali na internet e eles acabam criando uma conexão quase instantânea, assim. Eles se apaixonam um pelo outro, né? Toda a história gira em torno do primeiro encontro deles. Eles passam um dia esperando pelo primeiro encontro. E eu vou parar por aqui para evitar dar spoiler, mas eu te recomendo a ler essa história. É uma história muito boa, assim, muito bem feita. Me despertou o interesse de conhecer mais sobre o trabalho do Paulo Bruno. E é aquele tipo de história que, como eu falei para vocês, no final vai mexer com você, vai despertar algum sentimento ali em você, sabe? E quando o quadrinho consegue fazer isso é porque o quadrinho é bom. Bora pro próximo. O próximo aqui é Maiara e Annabelle e a Carreta Furacão. Não, Carreta Fantasma. Bom, e a próxima publicação aqui é a Maiara e Annabelle e a Carreta Fantasma, do Pablo Casado e do Thales Rodrigues. Essa é uma série de bastante sucesso aqui no Brasil, ela já foi até pra fora, tem 2 volumes definitivos lançados pela própria Conrad. Eu ainda não li, eu não conhecia nada de Maiara e Annabelle até aqui, eu só tinha ouvido falar, né, mas eu nunca li em si nenhuma das histórias, então você pode ficar tranquilo que mesmo que já seja uma franquia bem conhecida e que tenha bastante história, você consegue ler esse volume aqui tranquilamente, porque aqui a gente tem uma história fechada. É uma boa forma, inclusive, de você conhecer sobre os personagens. Eu conheci por aqui e eu tô com muita vontade de ler os 2 volumes definitivos, né, de ler mais histórias sobre essas duas. Mas basicamente aqui a gente tem 2 agentes, 2 funcionárias públicas, que trabalham para o SECAFC, que é a Secretaria de Controle de Atividades Fora do Comum. Basicamente a Maiara ela é uma espécie de ninja e a Annabelle é uma espécie de maga. Aqui é uma aventura fechada que se passa em Fortaleza, no Ceará, e acho que a gente pode dizer que é uma história de heróis aqui no Brasil, só que um pouco diferente do que o pessoal costuma fazer, né? E aqui as duas vão investigar um caso que tá rolando, que é basicamente alguns demônios que se juntaram ali e estão fingindo que são a Carreta Furacão para poder raptar as pessoas. O que eu tenho para dizer aqui é que é uma publicação muito divertida, tem bastante ação, é cheio de piadas, algumas piadas regionais também. E aqui a gente tem uma publicação tanto para novos leitores quanto para quem já é fã. Porque se você já é fã, com certeza você vai querer ler mais uma aventura das duas, né? E se você é um novo leitor, você pode conhecer as duas por aqui. E assim como eu, senti muita vontade de ler mais material sobre elas. No final aqui a gente até tem uma promessa de novas histórias das duas, então provavelmente logo mais sai mais coisa por aí. Aqui o meu único ponto é que eu senti falta de cores. Eu acho que para essa publicação aqui, eles podiam ter lançado por R$14,90 ela coloridinha, sabe? Eu acho que fez um pouquinho de falta. Mas enfim, eu entendo que é uma questão de decisão editorial, eles devem ter um motivo para isso, então tá tudo certo. Mas fora isso, é uma ótima edição. Bom, e para finalizar esse vídeo, a gente tem A Noite dos Palhaços Mudos, da Laerte, que é basicamente um resgate que a editora Conrad fez dessa história que é um clássico. Acho que também não tem muito o que falar da Laerte, porque ela é uma das maiores quadrinistas do Brasil e ela tem uma importância também para os quadrinhos no mundo como um todo. Mas enfim, ela foi publicada originalmente em 1987 na revista Circo e a editora fez um resgate dessa história para poder publicar aqui. Ela é uma publicação de humor, mas ela tem um forte contexto político, porque afinal é uma publicação pós-ditadura, né? Tinha recém acabado ali a ditadura. E na história aqui, um palhaço mudo foi capturado por um grupo de conservadores. Esses conservadores, eles falam coisas absurdas, inclusive coisas que foram faladas recentemente na história do Brasil. Então, mesmo que seja uma HQ antiga, é uma história bastante atual. E ela fala sobre 2 palhaços que foram resgatar esse palhaço que foi pego por esse grupo de conservadores. E aqui a gente tem uma aula de narrativa, a gente tem uma arte incrível, ela faz alguns quadros assim, ela usa a câmera de uma forma que você fica impressionado, sabe? E é uma história que tem um fundo ali pra falar pra gente sobre perseguição de minorias, que é algo que infelizmente acontece até hoje. A Noite dos Palhaços Mudos teve 3 edições. Aqui como extras a gente vai ter mais uma, então a gente tem 2 aqui, a gente não tem a obra completa, né? Mas tem 2 partes dela. Entendo que por causa do tipo de publicação, talvez não comportasse todas as histórias, né? Talvez não comportava todas as histórias, então eles lançaram dessa forma. E não tem mais muito o que falar sobre essa aqui. Ela é arte e vale muito a pena. E nesse vídeo eu falei sobre essas 4 publicações aqui, mas eu pretendo trazer um vídeo para falar sobre as outras, ainda falta uma, e acredito que eles vão lançar mais alguma coisa ainda esse ano, mas eu acho que eu vou juntar mais algumas delas aqui, provavelmente, certamente eu devo trazer um novo vídeo. Então se você curtiu esse, eu peço por favor que você se inscreva no canal.
e ative as notificações para você não perder o próximo vídeo. Eu tô fazendo vídeo novo toda semana sobre quadrinhos, né? E além disso eu posto shorts a semana inteira. Bom, e agora eu só quero agradecer você que chegou até o final. Espero que o vídeo tenha sido útil. Tamo junto e até o próximo vídeo.